Raiders são aqueles que caçam criaturas, pilham tesouros e protegem as pessoas, os heróis da sociedade, que são alvo de inveja do nosso mano aqui, que tá num quarto parecendo um chiqueiro, se bem que por aqui também não é diferente. É verdade. Mas você sabia que o coração de um Raider bate mais forte quando está prestes a morrer? Mas calma lá que a obra começa com o nosso prota gritando no restaurante, porque ele não quer ser um escuro de carne, ou seja, os caras estão querendo jogar ele na panela, entendeu? Não, nem eu. Só que o Sr. Óculos fala pra ele não entender errado, mesmo que ele já tenha entendido. Mas mesmo assim ele precisa de dinheiro rápido, e aqui é ó, tira e queda, meu parceiro. E esse Sr. Óculos aqui é o Jorginho Comida, que trabalha na agência de Raiders. Então quando ele deu um toque pro nosso brother, o cara ficou todo animadinho achando que ia ter trabalho. Mas chegando lá ele quer que ele sirva de escudo na linha de frente da rede dos zumbis. E isso é basicamente você poder morrer a qualquer minuto. Será que um dia eu vou vencer na vida? E a caralhada que tá acontecendo aqui é que nosso proto é um guerreiro. E hoje em dia é os magos que estão roubando a cena e jogando os guerreiros para escanteio, e por isso tá cada vez mais difícil conseguir serviço, porque comparado aos magos que só tacam magiazinha doida, os guerreiros se ferem toda hora, então logicamente os magos são os favorecidos. Mas 11 anos atrás as coisas eram diferentes. Nosso fruta que tava saindo da escola conseguiu uma boa pontuação no teste de despertados e foi admitido no colégio milhão, e a aptidão dele era 97% para magia, ouve só, 97%, enquanto o melhor mago atualmente tinha só 92%. Mas no final o burrão é que escolheu a classe guerreiro, porque na época os caras da magia não tinham reputação nenhuma. Você é burro, cara, que loucura. Se bem que se fosse eu, esse cara era magão na hora. Cê é louco poder sair igual um Harry Potter tacando magia no povo. E o que aconteceu dá pra ver, os guerreiros viraram escudo de carne, enquanto os magos viraram os mais fortes. Aí os caras vêm naquele papo de negociante, ó, se você não aceitar eu vou passar pra outro, meu parceiro, é agora ou agora. Mas como nosso protão é um guerreiro rank D, ele teve que aceitar, porque senão ia passar fome. Aí o Sr. Óculos ficou feliz e fala que vai mandar o local por mensagem, e também vai se encontrar com o prota lá, porque ele tem umas coisas importantes pra fazer. E no dia já tá os escudos de carne, os magos com estilo cientista, e o nosso prota lá no canto descoladão, pelo menos o menino tem estilo. Só que o Sr. Óculos até agora não chegou, então ele passou a perna em nós. E aí chegou um meio loiro barbinha, que era um parceiro das antigas do prota, e ele tá todo se achando ali falando que as crianças de hoje não têm um amor pela espada. Mas amor é meu rabo, tamo morrendo de fome aqui, ô caralho. Então ele já vem chamar o prota pra tomar umas depois da rede. Só que era pro barbinha pagar porque nós tá mais liso que piso novo. Aí o carinha vem chamando todos pra se reunirem na frente da dungeon porque vão entrar em 30 minutos. E quando entrarem nas dungeons, eles têm que se preocupar com duas coisas. A primeira é a possibilidade de encontrar um cagado, digo, sorte inesperada, e ganhar um baúzão de tesouro. E enquanto eles são tomados pela ganância, a dungeon os testa pra ver se eles realmente têm a sorte que tem. E a segunda, não falaram pra nós. E enquanto os caras vão indo, o prota ficou olhando pro celular na foto da sua bela mamãe falando que vai voltar em segurança. Bora! Bora! Hora do show! Então lá foi os magão cientistas na rede dos zumbis tacando bolinha de fogo, Fireball! Enquanto os guerreiros têm que ficar servindo de escudo. E esses magos são da guilda Meteoro, uma guilda de magos famosa. E por isso, se tudo continuar como tá, vai ser fácil e vamos poder comer pão amanhã. E agora os caras sentaram pra tomar uma aguinha e dar uma comida, porque o salão do boss é o último lugar que falta. E o Sr. Barbinha tá ali filosofando da vida, falando que não aproveitou pra subir de nível quando era jovem. E o prota ali, qual foi, mano? Tu não é jovem não, é até nível maior que eu. E aí ele tá perguntando se o prota conseguiu bons drops, porque como essa é uma dungeon rank A, dropa muita coisa boa. Então agora que o cara foi lembrar de ver. Só que quando ele clicou no sistema, deu aquele bagaço falando que o sistema ARC caiu. Ó o cheirinho de hack. Esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha bonito. E aí fala que o sistema não conseguiu reiniciar por motivos desconhecidos, e tinha uma voz falando pra ele seguir a luz. Mas que luz é essa? Porque quando ele olha, tudo começa a ter umas luzinhas brilhando, enquanto o sistema tá crashando. E aí o Barbinha pergunta se ele tava bem, mas ele só disfarça e fala que vai ali. Só que na verdade ele vai seguindo a luzinha, e o sistema voltar que é bom nada. Eu não assumo esse BO. Esse tal sistema Aesir é uma referência aos deuses de Asgard como Thorzão. E pelas teorias dos malucos, esse nome veio quando a humanidade estava à beira da extinção. 20 anos atrás, o ano da calamidade, em 2011, uma árvore gigante brotou no meio do oceano e em 9 dias a bicha já passou o céu. Agora
você que virou o quê? O pé de feijão e os ovos de ouro? E o nome dessa árvore é Yggdrasil, que pra você que não manja das mitologias nórdicas, é uma árvore colossal ligando os 9 mundos. E quando a árvore cresceu completamente, a tragédia começou. Os bichos vieram tudo voando pra acabar com a humanidade. E foi aí que os despertados nasceram, o Boa Pinta que veio acabar com os monstros. Então o sistema Aercy virou a arma mais forte da humanidade. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Mas aí voltando pro que interessa, nosso Proto seguiu a luzinha até esse portão gigante. Então esse só poderia ser o portão dos tesouros, aquele que só os mais cagados acham. E aí lá foi o nosso meninão abrindo a porteira enquanto o sistema voltava à vida e ele ali rapando o item do meio. O olho perdido de Odin, rank mítico. E agora que nós vai ficar rico mesmo, chega de comer pão duro todo dia, porque até hoje o rank mais alto era esse. Então os caras vão pagar uma fortuna por isso. E as habilidades ativas deles são basicamente destruir magia de todas as formas e os efeitos tem um bocado. Você pode entender completamente todo tipo de magia poderosa, não precisa de conjuração pra magia e tu ainda pode copiar a habilidade dos outros. Aí o menino tá todo feliz, vamos finalmente sair da miséria. E por isso o malandro quer dar aquela testadinha, mas pra testar tem que equipar, então ele já cancela porque senão não dá pra nós vender. Aí ele guarda no inventário e vamos voltando. E lá na rede o Bigodinho tá mandando o Mago esperar um pouco, porque tá faltando um que tá vindo ali atrás. Então o Proto se desculpa com o Mago pela demora e o Bigodinho vai embatendo achando que ele tava triste. Mas o cara tava aí com um sorriso pulando de um lado pro outro e fala que até vai pagar as bebidas hoje à noite. É mentira! E vamos embora que tá quase na hora de começar a raid. Só que ele ainda tá aí com um butico na mão, porque se descobrirem que ele tem um item desse aqui, a gente vai pro Beleléu, já que dentro das dungeons é uma terra sem lei. Então o Mago tá explicando a estratégia, até que tudo começa a estralar e desabar pra cima deles. Nosso Proto já deu um pulão pra fora enquanto a área tá cheia de gás venenoso. Então ele ia fugir com o Bigodinho, até que ele levou uma espadada atravessada no bucho. E aí não deu tempo nem de pensar, o cara correu que nem um condenado pra fugir daqui. E isso tudo tá muito estranho, porque não são ações que monstros fazem. Então de certo alguém tá querendo aniquilar a guilda Meteoro. Só que nessa hora vem uma magia zona pra cima do Prota. E quem vem andando lá atrás era o encapuzado, o Senhor Óculos, que comprometeu ele veio até aqui, mas ele veio pra aniquilar todo mundo. E ele fala que fez tudo isso a pedido de um cliente. Então o cara se disfarça de corretor de dungeon, mas é na verdade um assassino de aluguel. Os famosos assassinos das dungeons. E ele veio nessa só pra aniquilar a guilda Meteoro. E como esse cara é um mago rank A, nossas chances de bater de frente com ele são mínimas. Então como não tem o que fazer, ele fala que vai fingir que nada disso aconteceu hoje e vamos indo embora. É tipo tu tá na partida de Among Us, vê o cara matando e sai de fininho. Mas ele só leva uma correntona de magia, porque o alvo da dungeon de hoje não era só a guilda Meteoro, era você também, meu filhão. Então o Prota vai correndo enquanto é acertado por trás, pensando em quem tinha mandado matar ele. Aí a única pessoa que veio ele pergunta, foi o meu pai? E aí o Senhor Óculos do Mal começa a dar risada de vilão falando que sim, foi ele mesmo. Então agora tudo se encaixou. 5 anos atrás ele pediu a mesma coisa, só que pra assassinar a mãe dele. E aí o cara vai só nas doiduras de Coringa, até que o Prota finalmente usa o item. E dá-lhe que o cara sumiu com a magia do Senhor Óculos. E aí ele sofreu mandando a sua mais forte, cancelada de novo. E agora com aquele olhinho pra cima, o olho de Odin foi equipado. E a única coisa que faremos é matar o Senhor Óculos da pior forma possível. Caralho, o maluco é brabo. Então mesmo ele não sabendo, já ativou a magia corrente elétrica. E o Senhor Óculos tentou correr de toda forma, mas no final não tem como escapar. E agora finalmente a vingança. Morri! E depois dessa, o Prota só cai no chão e começa a sentir tudo, até que um novo sistema foi baixado. Assim que o novo sistema iniciar, o tempo vai voltar até o período em que o usuário mais deseja. Baixado com sucesso. E agora deusas aparecem, porque de agora em diante nosso Prota será o adversário de todos os que usam o sistema Aercy. E a habilidade observada pelos deuses foi adquirida, junto com o olho divino absoluto. Os deuses que se opõem ao Aercy estão te observando. E dá-lhe, meus manos, que voltamos de continuação. Nosso Prota, depois de ganhar o novo sistema, acordou 11 anos atrás antes de toda a merda acontecer na sua vida. Seu corpo se recuperou com sucesso para 20%. E aí o cara não tá nem acreditando, porque tá na sua casa antiga. E o sistema só mandando mensagem, porque ele tem uma nova missão. O descanso é amigo do sucesso. Como um ser que sobreviveu à morte, ele terá que descansar até recuperar para 80%. E a recompensa é um cartão em branco, aquele mesmo que ele usou para copiar a habilidade dos trovãozinhos doido lá do Senhor Óculos. Ah, agora eu entendi! E agora só faltou também o sistema da comidinha para ele aumentar a vida.
E depois disso ele foi logo correndo abraçar a sua mãe, digo, a bela mamãe, que deve ter tomado um susto porque o menino veio chorando abraçando ela do nada. Então agora o nosso prota tá pensando em tudo o que aconteceu, porque ele não morreu enquanto lutava com o Sr. Óculos, e sim foi mandado pra cá por causa do sistema. E olha que essa não é a primeira vez que ele cai numa situação dessa sem pé nem cabeça, e por isso ele sabe que é melhor se adaptar rapidamente ao que tá acontecendo. Realmente. E agora o sistema operacional foi mudado para o sistema Nornir. E pra vocês verem que Slash tá dedicado hoje, eu fui atrás de saber o que diabos é esse Nornir. E eu descobri um grupo de bruxaria, sim, bruxas, bruxões, que Nornir são as 3 deusas do templo da mitologia nórdica. Então agora faz sentido aquela imagem de 3 deusas bonitonas enquanto o Prota era mandado de volta. E desligando o Slash pesquisador, nosso Prota foi pegar o calendário, e lá estava escrito que ele iria aplicar para a classe de guerreiro nesse tal dia, mas ele riscou isso porque agora vai ser magão, meu amigo. Contemplem o mago. Porque 97% de compatibilidade juntando com esse novo sistema, vamos jantar figurante a rodo. Então agora ele tá almoçando com a mamãe, que tá pensando que o menino tá beiruta das ideias, toda hora tá chorando. E por isso ela pergunta se tem algo de errado, mas ele fala que só teve um pesadelo. E também conta pra ela que vai mudar a sua aplicação para a classe de mago. Aí a mulher tomou até um susto, porque ela tava achando que ele ia largar a escola. Mas aí ela fala que ele é livre pra fazer o que quiser, e que ela dará o seu apoio no que ele escolher. Aí o menino não aguentou na choreira. Vou até chorar aqui também. Só que ele lembra que precisa ficar mais forte para se vingar do seu pai, um Raider Rank A. E umas horas depois ele completou a missão no descanso enquanto tá na malhação. E se liga que o menino tá trincadão, até que treinar pra ser guerreiro uns tempos aí valeu a pena. Porra! E como ele tem os conhecimentos do futuro, ele vai poder pegar os itens escondidos e monopolizar as ruínas. E o cara tem uma memória tão boa que pode servir de mapa de todas as dungeons. Quem me dera ter uma memória dessa, eu já não lembro nem o que eu almocei hoje, mas eu ainda nem almocei. É mentira! Mas agora sobre as habilidades, com exceção daquela cadeia de relâmpagos que ele copiou do Sr. Óculos e a derivação universal, ele só tem habilidade de guerreiro. Só que a coisa é que mesmo ele tendo voltado e os status resetados, ele continuou com as habilidades passivas de guerreiro da sua vida passada, que eu também não entendi o porquê disso. Mas além delas tem 2 novas, aquele observado pelos deuses e o olho de Deus absoluto. Ah, e também tem aquelas ativas. E por isso, analisando os status, ele aumentou destreza, magia e resistência. Porque parando pra pensar, é algo que ajuda bastante pra mago, já que tem uns caras que taca tudo em magia e vira uma Megumin da vida misturada com sedentário. Correu ali um pouquinho e morreu, tacou magia, morreu. Então assim terminamos a primeira prioridade, agora é hora de escolher as habilidades que ele vai aprender. E nas pensadas ele resolve aprender um feitiço de cura. E como estamos em 2020 ainda, a classe de magos é tratada como um lixo. Contudo, os caras habilidosos nas magias de cura são as exceções. Então se começarmos por uma de cura, vamos poder ficar de boa. E por isso a gente tem que usar os cartões brancos com sabedoria, que são aqueles que copiam a habilidade das pessoas. Só que nessa hora chegou uma mensagem no celular de uma tal de Kim Yong-jung, que é amiga de infância do nosso Prota. E ela era uma pessoa que estava sempre com ele, até o dia em que ele não conseguiu proteger ela, só que dessa vez vai ser diferente. Aí a mina já tá flodando no Zap Zap e olha que daqui a pouco ela começa a ligar. E ela tava chamando ele pra ir na palestra da Santa Yosung, que é a maga de cura mais poderosa com a sua habilidade de sacrifício. Então já sabe, né, que nosso Prota tá de zóio e foi correndo. Eles estão deixando a gente sonhar! Porque pra que querer uma habilidade inicial quando podemos ter a melhor de todas? Aí enquanto nosso Prota tá indo, tamo no carro da Santa ouvindo o seu cronograma do dia. Palestra motivacional na cidade, Dungeon Rank B, inspeção na base e depois ir para as Américas. Então o guardinha tá preocupado se ela vai aguentar tudo isso, porque ela tá nessa rotina extrema já faz tempo. E tudo isso é porque a habilidade de sacrifício dela está sugando a sua força vital, e por isso ela pode juntar as botinas em breve. Aí finalmente encontramos a amiga de infância toda apressadinha pra ir ver a palestra, e ela só vai puxando o Prota que tá perguntando se ela só chamou ele pra não se perder no caminho, porque a menina aqui é igual ao Zoro, tu fala pra seguir reto, ela vai pra trás. Mas ele vai falando, uma menina tão boa nos estudos de esporte, mas tem dificuldade de encontrar o caminho certo, só pra tirar uma com a cara dela mesmo. Então finalmente chegamos e estamos sentados esperando a mulher chegar. E essa tal Santa Yosung é a mestra da guilda Yonawa, sei lá como é que fala isso. E ela é uma grande curandeira conhecida no mundo todo. Mas daqui a 2 meses, essa mesma pessoa vai atingir uma condição crítica por causa da sua habilidade e morrer no meio da dungeon de Taiwan. E a cabeça laranja tá toda gritando feliz.
dias, porque a Santa acabou de chegar. Então começou a palestra motivacional pra motivar os caboclos a salvar a vida das pessoas. E os caras ali tão tudo admirados com a palestra da Santa. Pra você ver, a cabeça laranja até chorou enquanto o Prota tá ali. Aham, tá bom, é verdade. E enquanto eles iam embora, a mina não parava de falar da Santa. Mas ele fala que tem uns negócios pra resolver e vai dar uma saidinha. Aí a mina já fica toda preocupada. Uai, tu não disse que não se perdia? Mas no final ele tava só zoando, ele ligou pra sogra de... quero dizer, a mãe dela, e ela já deve estar chegando pra buscar ela. E antes de ir, ele fala que mudou a sua classe para mago. E aí a mina ficou sem entender bolinhas nenhuma, porque ele só vazou. Já que mulher não vai dar XP pra nós agora. É verdade, quer dizer, às vezes não. E aí ele já viu o carro em que a Santa está. Então ele chega ali no segurança falando que quer ver a mestra da guilda. Mas o cara vai dispensando achando que ele era outro fã doido. Só que aí ele soltou a pérola. Eu sei que ela tem uma doença incurável, e eu sei um jeito de curar essa doença. Aí o guardinha já enrugou a cara por umas 3 gerações pra frente, perguntando aonde foi que ele ouviu isso. Mas aí a Santa só desceu o vidrozinho perguntando se ele poderia assumir a responsabilidade pelo que disse. É claro! Então ela só chamou nosso Prota pra entrar porque eles vão em um lugar mais calmo. E chegando lá, a Santa já quer saber 2 coisas. Como foi que ele descobriu a doença dela? Mas o malandro fala que isso não é algo que ele possa contar. Só que se ela quiser mesmo saber, ele pode até contar, mas aí ele não vai curar ela. E a segunda é como ele planeja curar ela. E o cara fala na lata mesmo, eu planejo copiar o seu sacrifício, sem mais nem menos. Aí tá lá o guardinha ajudando as próximas gerações enrugadas, porque isso não faz sentido, até agora nada foi capaz de copiar uma habilidade única. E os únicos métodos seria por família ou por um indivíduo único. Só que o malandro manda o guardinha acalmar, porque se ele não fosse capaz disso, ele nem tava aqui. Já que pra curar penalidades causadas por habilidades, você precisa de uma do mesmo rank ou acima. E como a habilidade sacrifício é um sacrifício, ela tem a restrição de não poder curar a si mesma. Então ela só concordou e vai mostrando a habilidade pro nosso meninão. E ele só pega uma carta branca porque uma nova habilidade foi registrada com sucesso. E aí o cara já vai ativando pra todo mundo ver, porque agora é hora de começar as negociações. E ela tá ali impressionada. Na real, essa mulher tá parecendo aquelas milf que do nada soltam um ara. E o Prota já chega pedindo pra ela ser a sua patrocinadora, porque pra crescer na vida de rankers precisamos de dinheiro e conexões. No entanto, ela tem uma condição. Ele sabe da doença, que é um problema pessoal dela, mas ele tá querendo a ajuda de uma guilda inteira. Então a Santa já pergunta se ele tem alguma guilda que queira entrar. E agora a mulher tá tentando recrutar o nosso meninão. E o motivo disso era que ele sabia sobre a sua doença. Então o cara deve ser um detetive agente 007 em informações. E ele também copiou perfeitamente a habilidade única sacrifício. E o terceiro ponto, mais importante, mesmo que ela esteja na frente dele, ele não fica nervoso. E depois dessa cena é hora de você soltar o seu ara-ara. Por favor, senhorita. Ara-ara. Então o seu magão tá lembrando que depois da Santa juntar as botinas, a guilda Yonao acabou desabando. Mas nessa época ela sem dúvidas é a guilda top 1. E aí se nós entrar nela vai ser moleza. Mas ele fala que é ilegal fazer contrato com o estudante. Só que a nossa respeitável Santa fala que existe os direitos de negociação prioritária. Ou seja, a guilda patrocinadora vai ter prioridade para quando o nosso meninão virar um adulto. E essa é uma oferta disponível para aqueles rankers considerados como gênios. Ah, agora eu entendi! Então o Prota levanta e fala que vai curar ela primeiro. E aí ele só ativa o sacrifício curando todo o corpo da Santa. E o guardinha até pede desculpa pela sua grosseria de cara enrugada, porque o nosso Prota curou a doença dela com sucesso. E aí a Santa até chorou emocionada, porque ela vai poder viver. Só que aí ela pergunta se ele não vai receber a penalidade por causa disso. E ele fala que tá tranquilo, porque ela pode curar ele se isso acontecer. Mas por causa do efeito do cartão branco, nós estamos suavão nisso. Então ela entrega o seu cartão de chamada e fala pra ele pensar com carinho na proposta que ela fez. Só que antes de ir, ele tem algo pra pedir, que a gente só vai estar sabendo no outro dia. Porque ele tá chegando de carrão na dungeon de rank baixo da guilda da Santa. Porque se o Prota quiser sobreviver, ele precisa começar a subir de nível. E o guardinha 1001 utilidades preparou os itens de cura e ferramentas para invadir a dungeon. E ele também recebeu uma pedra de teleporte, que ao ser destruída você volta pro início da dungeon. E esse é um presente como pedido de desculpas por enrugar a cara pra ele. Então lá vai o nosso futuro grande mago pelo portal. Contemplem o mago! Você entrou na dungeon. Devido ao sistema Nornir, o usuário está sendo teletransportado para uma área específica.
a Terra dos Mortos. Enquanto isso, tamo com a nossa bela santa pensando que seria impossível concluir uma dungeon sozinho, mas o seu magão tá aqui pra fazer o impossível. E nessa hora sua secretária chega trazendo as informações que ela pediu, o perfil do nosso prota. E aí a mulher tá impressionada, porque a própria mestra da guilda top 1 tá de olho em alguém. E quando ela olhou o negócio, tomou um susto, porque ele tá como aplicante de classe guerreiro. E também 97% de compatibilidade com magia. Eita porra. Aí ela já ligou pro guardinha mandando chamar ele assim que ele acabar essa dungeon. Então, Terra dos Mortos. E aqui caímos no meio de um cemitério à noite. Até que o nome faz sentido, a Terra dos Mortos, nós estamos num cemitério à noite. E só de olhar pra isso, o prota já tá coçando a respirar. E lá do outro lado já vem um esqueletão arqueiro que só mirou e pum, passou raspando na fuça do prota. E parece que isso tinha efeito paralisante, então ele só usou o sacrifício. Só não entendi como é que funcionou, porque antes falaram que não podia usar neles mesmo, mas agora segue o roteiro, segue o roteiro. E nessa hora começou a sair zumbi de todo canto. E o esqueletão já mandou outra. Só que nessa nosso meninão só quebra com a mão, porque tá na hora de começar a matança. Mas vamos esperar um pouquinho, porque o ator ficou com preguiça e tamo vendo a amiga de infância com o seu pôster da santa no quarto. E ela tá puta de raiva porque o prota largou ela lá sozinha. Porque mesmo ele falando que odeia lugar cheio de gente, ele acabou indo na palestra de última hora. Então tá muito suspeito isso aí. E mais suspeito tá ele mudar a sua inscrição pra mago, depois de ter ralado tanto pra se tornar um guerreiro. Só que ela não imagina que nosso menino vai ser o mago do shape. E ela também já nota a mudança, porque toda vez que eles saíam, ele era cauteloso até demais. Aquele tipo de povo lá que fica meia hora olhando o cardápio do restaurante e no fim escolhe o prato mais barato. E por isso ela já mandou aquela mensagem xingando o inútil no Zap Zap. E agora na Terra da Morte, o prota tá sentindo que tem uma presença ameaçadora por aqui. Mas agora temos que bater de frente com as 4 aparições. E por isso ele vai usar aquele cajado. Só que calma aí um pouquinho que vamos para as explicações. Helheim é um dos 9 mundos da mitologia nórdica, governado pela Hel, filha do Loki. E é bem aí que fica a Terra dos Mortos. E olha que não acabou não, pode sentar aí mais um pouquinho, Slash Professor vai explicar aqui. As dungeons foram formadas depois dos 7 mundos, tirando Midgard e Asgard. O mundo das neves, o mundo do fogo, o mundo dos gigantes, o mundo dos elfos, o mundo dos elfos negros, o mundo dos deuses, o mundo do Slash, que pra quem não sabe fica lá no nosso Discord, passa lá. E por fim, o mundo de Helheim, que fica nas partes mais profundas do mundo da neve, sendo um lugar bem difícil de entrar. Então, como fomos parar em Helheim, vai ser uma boa testar aquela habilidade de sacrifício na sua forma contra os zumbis, porque se usar ela contra eles, a habilidade muda para o julgamento da luz. E o primeiro pescoçudo já veio por cima e levou uma cajadada, e logo um feitiço dos raios. Então veio a próxima aparição e essa foi só giradão voltando para sua cova. E agora foi o esqueleto arqueiro, que tomou uma cajadada que foi tão forte que o cajado foi de base. E só essas aparições tá dando um XP a rodo. Mas agora que ele parou pra pensar, como é que o mago luta? Porque até agora ele só pegou o cajado e sentou na cabeça dos bichos. Você é burro, cara, que loucura. Esse aí com certeza é daqueles que pula o tutorial do jogo e vamos embora. Mas agora a próxima aparição tá vindo pra cima. E por isso ele tenta usar o sacrifício, mudando para o julgamento da luz. E foi só uma sentada de magia abrindo os céus. E agora as 4 aparições foram derrotadas, subimos de nível e já recuperamos a estamina. Então ele tá ali no chão pensando que esse lugar é uma dungeon de invocação, mas pra Guilda da Santa não ter achado isso, deve ter sido por causa do sistema Nornir. Só que nessa hora, ele sente uma pressão de mana não conseguindo respirar, e pra recobrar os sentidos ele só enfia um bastão na perna porque tem alguma coisa chegando. E quando ele olha pra trás, o pós-sombra da noite apareceu. Aviso, saia imediatamente da dungeon. Fudeu de vez! E aí o mano já vai correndo puxando aquela pedra enquanto o bicho vem pra cima. Aí foi só uma nas costas voando pra longe. Pedra que é bom fazer efeito foi parar lá do outro lado. Então tamo mais que fudido. A quantidade de HP está em um estado crítico. E quando o bichão vem pra cima de novo, tudo começa a ficar parado. Aí é o Proto olhando pra mão dele em cima, a mão olhando de volta parada e ele lá embaixo. Fudeu ou não? A gente vai morrer! E nessa hora alguém toda branca aparece. Na verdade a mão não é branca, é só uma parte. E ela chega falando que essa criança é um convidado importante, porque ela mesma o trouxe até esse lugar. Então essa é a criança que carrega o destino do adversário. E o Proto ali no cantinho não entendendo é nada, tá mais perdido que segue restaurante. Ai! E
E a questão é que essa mulher aí é a Hel, a governante de Helheim e filha do Loki. E ela tá falando que o nosso magão é só uma criança, e ele até tem uma boa magia, mas ainda não é o suficiente para ir contra o Aesir. Então ela se pergunta por que Loki escolheu uma criança como adversário. E pelo que eu entendi, esse negócio de adversário aí seria meio que um título para aquele que vai lutar contra o sistema Aesir. Não sei se ele vai ser uma pessoa ou alguma coisa assim, mas né, deixa aí nos comentários o que vocês acham também. Enquanto ela fala isso, o Prota tá quase batendo a caçuleta ali embaixo tentando perder sangue. Só que ele começa a lembrar de toda a sua vingança e que ele ainda tem muita coisa pra fazer, e por isso nós tem que aguentar. Aí a mulher vira e fala que gostou dos olhos dele, só que ele ainda é muito fraco e o Ragnarok já está se aproximando, e por isso ele deve ficar forte o mais rápido possível se não quiser voltar lá pra baixo. E se ele não conseguir, ela mesmo virá matado. E tudo isso a mulher tá falando esgoelando o cara ali. Socorro! E como ele é um ser muito importante pra eles, ela o dará mais uma chance. Então torne-se mais forte, derrote o boss Sombra da Noite, e se conseguir, você receberá um presente especial. A primeira missão principal chegou. Teste de Hel. Derrote o boss Sombra da Noite no tempo limite de 2 meses, e se falhar, conhecerá a morte. E aí o Prota só foi sendo sugado pelas mãos, enquanto a Hel deseja sucesso em sua batalha, criança escolhida pelo Nornir. Rapaz, essa obra aí que é daquela que só tem uma fumaça. É uma milf ruivona e agora uma meio demônia. Parabéns, que apareçam mais. Na verdade tem aquela outra também, mas eu tô com trauma de amiga de infância esses dias, então deixa pra lá. Carregando. Sempre. E assim fomos mandados para a entrada da dungeon com todos os ferimentos curados. Então ele ficou na dúvida, quem é aquela mulher? E agora não podemos perder tempo porque a missão tá aqui na frente. E na missão fala que ela é Hel, a deusa da morte que governa Helheim, um dos 9 reinos. Então a gente acabou de conhecer uma deusa e coloca a deusa nisso. Realmente. Mas até agora é tudo meio incerto e estamos boiando aqui nesse assunto de o adversário. E por isso só sabemos de uma coisa, que precisamos ficar mais forte, porque no momento que ele parar, ela vai vir com a foice e levar ele embora. Só que o problema é que ele ainda não está acostumado a lutar como mago, porque vocês lembram que ele pegou o cajado e fez foi acertar na cabeça dos bichos até quebrar. E essa aí foi a magiazinha pra dormir, ótima pra curar insônia de noite, hein? Recomendo. Mentira! E pra começar na magia, precisamos sair do básico primeiro. Então ele só roleta no celular porque o guarda 1001 utilidades tinha mandado mensagem que se ele tivesse tempo livre amanhã, a Santa queria encontrar ele pessoalmente para falar sobre o contrato. E ele fala que encontrará eles amanhã e tem mais uma coisinha que ele quer adicionar. Então no dia seguinte acabamos de chegar na base da Guilda da Santa. E segundo o Prota, o motivo dela ter chamado ele aqui deve ser por causa dos seus dados de despertados, os 97% de aptidão pra magia e a burrada da classe guerreiro. E pior que errado ele não tá, foi por isso mesmo. E aí fomos andando até chegar aonde a nossa bela digníssima Santa está, arrasando os corações dos leitores. Que coisa mais linda! E ela chega perguntando o que ele achou das condições do contrato. E essas são: um subsídio mensal para sobreviver, suprimentos infinitos da guilda de itens rank B, e caso algum deles quebre, ele não precisa pagar. E quando concluir uma dungeon, a distribuição de recompensa fica 8-2, ou seja, a maior parte vai para ele e o resto fica na guilda. E esse acaba sendo um contrato bem favorável, que são oferecidos para aqueles ranks A. Mas antes de assinar o contrato, ele quer propor mais uma condição. Como não faz nem um mês que ele trocou a classe de guerreiro para mago, ele ainda não sabe muitas coisas sobre feitiços. Então ele quer que a Santa, uma das únicas rank S do mundo, ensine pessoalmente para ele sobre magia. E se ela aceitar isso, ele vai assinar o contrato prioritário com a guilda Yonawa. E a Santa fala que tá tudo bem, porque ela também está curiosa sobre o que ele vai realmente conseguir fazer no futuro. Mas antes de tudo, ela quer checar o talento dele, ou seja, ela vai testar as suas habilidades usando um cubo de mana. E a partir de agora, ele vai ter que superar isso, e para alguém talentoso isso deveria ser o mínimo que ele poderia fazer. E normalmente esses cubos de mana são usados por magos que são pelo menos rank B ou acima, que querem entender melhor sobre a sua mana. E o número total de raiders que superaram esse cubo de mana é 7% dentre todos os magos despertados, então é uma tarefa difícil. Mas a Santa, para dar uma acalmada, fala que mesmo que ele falhe, isso não irá atrapalhar no contrato, é apenas um teste. Então ela falou por enrugado fazer os preparativos, e ele ainda tá com o pé atrás. Mas ela fala que essa não é uma criança comum e não custa nada tentar. Então, iniciar.
E lá vai nosso Proto entrando no cubo de mana. E o enrugado ainda tá preocupado, só que segundo a Santa ele vai conseguir. E o motivo dela ter tanta certeza é que ela tá sentindo que vai. Que viagem é essa, véi? Aí só faltou o guardinha cair de cara no chão. Então eles estão pensando quanto tempo ele vai levar lá dentro. E aqui dentro tá parecendo o oceano, só que em vez de água tá cheio de mana e ele lá nadando. Mas a gente tem que ir tomando cuidado, porque mesmo que a mana seja importante, ficar exposto a uma quantidade grande por muito tempo pode dar bosta pro nosso lado. Então não é bom ficar de bobeira aqui dentro. E segundo ele, há só uma forma de escapar do cubo de mana, que é achando a única porta que conecta com o lado de fora dentro desses redemoinhos. E por isso precisamos acalmar e sentir toda a mana ao redor. E assim ele começou a sentir alguma coisa e viu um cristal lá do outro lado. Então voltando aqui pra fora, a Santa falou que demorou 40 minutos pra sair de lá e ela foi a mais rápida do país. E nesse momento, ou ele não vai conseguir sair do cubo ou teremos um novo recorde, porque em 10 minutos o cubo já começou a se rachar. E lá dentro tá um mito encontrando um cristal de mana, e talvez seja esse o cristal que está mantendo o cubo de pé. Então ele tá pensando, será que não é quebra esse trem no meio pra ver se vai e se der bosta? Ah, vamos assim mesmo. Aqui tem coragem. E aí ele só lascou na mão e quebrou numa apertada só, enquanto trovões de mana começam a aparecer, e ele desbloqueou a habilidade passiva Essência da aplicação de mana. E assim o cubo quebrou-se por completo, e o guardião ficou assustado, porque normalmente só 7% dos magos que entram conseguem sair, e os que conseguiram levaram em média 3 horas. Os magos de rank B demoram 2 horas, enquanto os magos rank A levam 1h30 e os rank S demoram em média de 30 minutos a 1 hora. E a pessoa que mantém o recorde mais rápido é a Camila da União Europeia, um gênio que entrou no Guinness Book com um recorde de 36 minutos. Mas agora o seu magão acabou de quebrar esse recorde ficando lá dentro por apenas 10 minutos, porque o hack veio firme e forte pra nós. Então a Santa veio perguntando como ele fez isso, mas ele só achou um cristal e lascou a mão quebrando ele. E aí a mulher ficou doida, porque o cristal é onde tá contida toda a mana do cubo, e um despertado comum não conseguiria achar ele, e muito menos quebrar. Mas o fato do seu magão ter achado e quebrado significa que a mana que ele possui é maior que a mana contida dentro do cubo. Eu me sinto foda. E por isso a Santa só deu uma viradinha falando que vai transformá-lo no melhor mago, então prepare-se. E assim fomos lá pra amiga da infância com a mãe do Prota batendo um papo, porque nosso magão tá meio atrasado e não tá atendendo as ligações. É mentira! Só que nessa hora chegou um carrão preto e o brabo saiu lá de dentro. Aí a primeira coisa que vem na cabeça, será que o maluco virou um sugar baby? Mas se pá, nem é essa palavra que chama, ou é? Na verdade o senhor Google me disse que é assim mesmo, então pode confiar. Só que a mamãe tá pensando é que ele se envolveu com outras coisas. Vai que o menino foi lá, assaltou um banco, comprou um carro e veio aqui falando que ganhou na Mega Sena. Essa peça que você queria? Mas depois a laranja tá puta. Na verdade tá só com cara de tsundere mesmo. Daqui a pouco já começa a dar aquela coradinha pro Prota. Então ela tá perguntando se ele decidiu mesmo ser um mago, porque há 3 segundos atrás o cara falava que o mago não dava futuro e agora tá querendo ser um, aí fica naquele. É mais ou menos. Mas ele fala que pessoas mudam de ideia muito rápido. É igual quando tu tá lendo mangá e você começa em um. Não, isso aqui tá mais ou menos, vamos pra outra. Pô, esse aqui não tem mais flor. Romance de princesinha. Não, acho que vou no hack hoje. Isso, esse mesmo. Mas de qualquer jeito ele manda ela parar de falar disso e pergunta por que diabos ela tá aqui. E a coisa é que os pais dela foram em uma viagem de negócios e ela veio dormir aqui. Aí a mina tá gostando mais da casa do Prota do que da própria casa dela. Será por quê? Leite! Acertou, miserável. E na verdade essa garota é a filha de uma família cheia de dinheiro, porque os pais delas desmontam corpos de monstros e vendem as partes para outros países, já que aparecem monstros diferentes dependendo do país que você tá. E como resultado disso, ela fica sozinha em casa e vem pra cá toda vez. Então agora ele pede pra ela ensinar um pouco pra ele sobre a teoria da magia, e a tsundere diz que vai ensinar, mas pra isso ele tem que prometer realizar um desejo dela. E aí ele concorda, mas o tempo limite pra pedir algo é de 1 ano, e se passar disso ele não faz mais não. E a coisa é que se for em 1 ano, ela não vai nem lembrar do negócio mais. E por isso ele vai zoando a cara séria pensativa dela. E aí ela só catou o travesseiro do lado e encheu ele de travesseirada. E aí você pensa que ele achou ruim, mas não achou ruim nada não, pode continuar que eu gostei. Eita, pô. Então agora estamos em outro lugar onde os corvos voam enquanto os monstros são mortos pelo Raider Min Seong. E por isso o cara da armadura chega lá atrás falando que por causa dele eles conseguiram completar a raid tranquilamente. E o safado ainda
pergunta se ele não gostaria de entrar na guilda deles, mas o cara só vira mandando um irritante, inferior sujo. E se vocês não perceberam, esse é o mesmo cara da silhueta quando falam do pai do prota, o mesmo que mandou matar ele e a sua mãe, um Raider Rank A, que tá mais é pra um Shigaraki da vida. Agora todas as peças se encaixaram. E no outro dia estamos na guilda da Santa e hoje começaremos a nossa primeira aula de magia. E por isso ela quer saber como são os seus reflexos e senso de luta. E pra isso eles vão começar com um duelo. Então ela só dá uma viradinha pra pose mandando ele atacar. E aí lá vai o seu magão na pose, que segundo ela, essa é uma postura que permite uma movimentação e desvios rápidos, típico de um guerreiro. E ele só vem dando o primeiro socão, mas a Santa segurou facinho ele por trás, porque mesmo que ela seja uma curandeira, ela ainda é uma Rank S. Então que comecemos a lição. Já que ela tá falando que como antes ele queria ser um guerreiro, ele ainda tem os velhos hábitos de um guerreiro, porque como um mago avançaria desse jeito indo pra cima cair na mão com o cara. É verdade. E aí ela pergunta qual a maior diferença entre um guerreiro e um mago, mas é a coisa mais óbvia possível, os magos ficam atrás na retaguarda e os guerreiros na linha de frente, ou seja, os magos são usados para enfraquecer os inimigos à distância. E a primeira coisa que ele fez foi ir pra cima diminuindo a distância entre ele e o oponente, e como o mago tem uma defesa baixa, assim ele ia perder rapidamente. Mas as minhas teorias aqui ficam só entre nós, porque pra mim ele vai ser tipo um híbrido entre um mago e um guerreiro, sendo forte dos dois jeitos e dançando a mão em figurante besta. Ai, que delícia! Então agora a Santa fala que vai levar um pouco mais a sério, porque dessa vez ela também vai atacar. E se ele se machucar, ela cura na hora, então tá de boa. E assim ela já lança uma magia zona mandando ele lutar direito dessa vez. E ele só desviou pro lado ativando a corrente elétrica pra cima dela. Mas ela desviou fácil falando que então ele tava escondendo uma carta dessas. Só que não importa o quanto habilidoso você seja, se você não consegue acertar o seu alvo. E nessa ele só tomou uma magia zona de frente. E ela ainda tá surpresa porque ele conseguiu levantar mesmo que ela tenha diminuído a força do feitiço pra derrubar sem machucar muito. Então ela começa com mais magia zona pra cima. E ele só ativou a derivação universal quebrando o feitiço dela. Aí a Santa tá mais curiosa ainda, porque toda hora ele tem uma carta nova. E aí ele só usa a corrente elétrica direto nela. E mesmo defendendo, ela sentiu a pressão, porque esse poder é inacreditável vindo de uma criança. E por isso ela tá pensando como ele consegue lançar feitiços sem encantá-los. Porque para magos, encantar é algo que sempre acompanhou no lançamento de feitiços. Mas o seu magão tá literalmente quebrando todas as regras. Um mito! Só que mesmo com todas essas surpresas, ele ainda é muito novo e só levou um passadão da Santa indo direto pro chão. Faleceu. Enquanto ela perguntava se ele realmente achou que ia ganhar dela no treinamento, porque o cara foi só na fé, mas acabou indo de valhas. E segundo ele, não deu de ver nada nesse ataque. Então essa é a diferença entre ele e um Rank S. Mas sabemos que quando o hack evoluir, não vai ter pra ninguém, seja um Rank A ou um Rank S, todos cairão diante do seu magão. E a Santa, como sempre, tá impressionada, porque ele realmente tem experiência em batalha, mesmo que não pareça. E também tem a parada de conjurar sem encantamento, que faz ele ser rapidão pra lançar qualquer tipo de magia. Mas aí ela tá pensando que se for ele, isso pode ser possível. Mas aí sobra pra gente teorizar sobre o que ela quis dizer com isso. E eu também notei essa coradinha de leves, hein? Que coisa mais linda! E aí ela fala que teve ideias enquanto observava seus movimentos no duelo. E por isso tem aquela coisa que todo mundo já deve ter pensado pelo menos uma vez, mas ninguém ainda conseguiu. Um estilo de luta que só você pode aprender. Aí o prota ficou só... Que viagem é essa, véi? E essa talvez seja aquela que estamos teorizando nos comentários, de que o prota possa usar uma espada e magia ao mesmo tempo, sendo tipo aquele estilo de espadachim mágico. E por isso agora ela pede para chamá-lo de professora, porque a partir de agora ele se tornou o seu primeiro aprendiz. Então tchau tchau Santa, porque agora estamos em outro lugar enquanto ele tá nos pensamentos profundos. Será que eu durmo agora ou eu vou comer carvão? Não. Até que nessa hora a amiga de infância acorda ele dos pensamentos perguntando se ele não tá escutando. E ele manda ela comer isso aí logo em vez de ficar falando com a boca cheia. Mas olha que ela com esse óculos aí tá um chuchuzinho. Aí fica difícil, né, autor? Só o waifu bonitona pra nós admirar. Até a filha do Loki lá, demônia doida, é bonitona bagarai. Então ele fala que comprou esses potinhos, que eu vou imaginar que é sorvete, né? Não esse aí que você tá pensando. Isso é como um pagamento pelas aulas dela. Mas olha que a menina já mandou 3 potes e tá no quarto. Assim vamos começar no prejuízo. E se brincar, ela ainda pede mais. Então, voltando às explicações, tem várias classes mágicas. A batalha mágica, que deve ser o X1 dos manos na dungeon. Buff mágico, que o próprio nome fala que é dar buff pros outros. E a cura mágica, que não precisa nem falar nada. E essas são as 3 classes mais importantes. E nessa hora o sistema vem falando que o entendimento de magia aumentou, junto com a eficiência mágica
mágica que subiu para 5%. E por isso o seu magão tá pensando que toda vez que ele faz alguma coisa, o sistema na hora avisa que ele ganhou algum tipo de ponto. É como se o próprio sistema quisesse que ele melhorasse. Mas isso é verdade, porque se ele não melhorar rápido, vocês lembram que na verdade vala pra demônia lá, que diz que mataria ele pessoalmente se não ficar mais forte. E a laranja tá falando que ele é realmente muito bom nisso, porque conseguiu aprender feitiços em poucos dias, mesmo que ele já soubesse. Porque em comparação, outras pessoas demoram meses para aprender a invocar um simples feitiço nesse mundo. Mas ela que parece que também é um tipo de gênio, porque conseguiu memorizar as fórmulas mágicas em apenas 3 dias. Então ela tá ali mandando ele chamar ela de professora. Tá bom, professorinha chata pra carai. Que sou eu? É mesmo? É! Foda-se! E aí ela tá putinha porque estudou magia muito antes dele, mas desse jeito ele vai acabar alcançando ela rapidinho. E só não vai alcançar como vai passar voando, porque precisamos derrotar aquele boss em 2 meses. Então ela continuou comendo, falando que ficou surpresa de quando ele decidiu virar um mago, mesmo que ele se esforçou tanto pra ser um guerreiro, já que mago não dá tanto dinheiro assim. E por isso ela fala que isso tá meio estranho, porque ele já deve saber como as pessoas veem os magos agora. Só que nessa hora ele começa a ver um monte de correntes em volta, e lá no fundo tem uma silhueta perguntando se ele realmente escolheu isso por vontade própria. Mas isso tudo some com ela perguntando se ele já tá treinando a conjuração. E ele fala na lata que tá aprendendo isso aí com outra professora. E aquele negócio que ele acabou de imaginar também foi bem estranho. Mas agora não é hora de perder o foco, porque precisamos pensar em algo mais útil. Por exemplo, uma certa pílula valiosa que te ajuda a superar qualquer situação. Aí já apareceu que tá procurando é outra coisa, pra fazer uma viagem lá pra Nárnia. Nossa. E agora estamos na Guilda da Santa com o guarda 1001 utilidades dando um rolê enquanto o pessoal estava treinando. Mas se liga no tamanho das pernas da mulher ali atrás, é louco! E o guarda na verdade estava ajudando o pessoal no treinamento. E o primeiro ali, ele viu que ficava instável quando golpeava com a espada. E a outra tá com uma conjuração lenta. Então é um problema, porque se a cura não atingir o aliado a tempo no meio do campo de batalha, ele pode morrer. E por isso, foca aí, minha filha. E quem tá ali na frente é a nossa santa, que também tava observando o pessoal. E o guarda chega falando que mesmo que eles sejam novatos, não são tão ruins assim. E o rank médio deles é um pouco melhor dos que vieram ano passado. Mas a santa não tava nem prestando atenção nisso. E ele já pergunta se ela tava pensando no seu magão, e não é que era isso mesmo. Então ele fala que ela quer ensinar magia pra ele, mas tem uma coisa que inúmeros raiders já tentaram, mas até hoje nenhum conseguiu. E os dois viram com seus próprios olhos o talento que ele tinha, e se até falassem que ele era um veterano, ela mesma acreditaria, porque naquele duelo ele não fez nenhum movimento que fosse desnecessário. Mas aí de ser veterano, o cara já era, só que num futuro bem distante. E de qualquer jeito, se surgir outro mago rank S no futuro, ela não tem dúvidas de que esse vai ser o seu magão, porque até hoje ela é a única maga que chegou até o rank S dentro da Coreia, e pelo fato dela ser uma healer, ela tem uma efetividade muito baixa em batalhas. Mas se for o seu magão, ele vai mudar completamente todo o mundo da magia. Certo dia, o seu magão tentou fazer comida, mas não prestou não. Pareceu que ele tava fazendo o caldeirão da bruxa do 71. Mas na verdade o que ele estava tentando fazer era a pílula de aprimoramento de mana, um item muito foda que aumenta a mana permanentemente do despertado. Só que o problema é que isso ainda não existe aqui em 2020, ela só vai ser inventada daqui a 5 anos. E por isso atualmente o seu magão é o único que conhece os ingredientes para fazer ela. Mas de cozinheiro de pílula dá pra ver que ele não ia conseguir viver. Então ele parou e pensou que antes dele voltar no tempo, um alquimista de nível mundial compartilhou a receita com todo mundo, esperando que isso sirva de ajuda. Mas se a gente continuar nessa de tentar fazer, vamos ficar sem um din-din. E ao invés disso existe outra forma, é só nós ir caçar o cara que fez ela e botar pra fazer de novo. Mesmo que ele seja no passado, vai ter mais chance que nós de conseguir fazer. É, realmente. E esse cara em 2020 deve estar no primeiro ano da Academia Milais. Então o nosso próximo destino foi confirmado, a Academia Milais. Eita, que é isso? Eu devo ligar pra polícia? Deus me livre, cadê o ladrão que fez isso na minha cozinha?
Anos atrás, assim que a Yggdrasil apareceu junto com os monstros, surgiram aqueles que se adaptaram rapidamente. Mas quando o primeiro despertado desapareceu sem deixar nenhum rastro, o Lâmina Rápida apareceu para ocupar o seu lugar como o primeiro Rank S da Coreia. E é o filho desse cara aí que precisamos encontrar na academia. E por isso estamos na central para pegar um portal para Daegu, que é uma cidade que atualmente está abandonada depois de um surto de monstros. Um lugar que você tem que se preocupar com a sua vida a todo momento. E também o lugar onde fica a Academia Milais. E assim chegamos lá dentro com um passe temporário, já que a gente ainda não entrou na academia, somos apenas um aluno em potencial. Então, parando para pensar no caboclo que a gente tem que achar, provavelmente ele não estaria nas arenas de combate. Só que nessa hora tem uma multidão ali atrás falando que quem tentar ajudar o Gargo vai se ferrar. E pensando nisso, o seu magão já passa trombando em todo mundo e quando abre a porta, tá ali o Gargão com uma cara de uns, sei lá, uns 15, 16, 17 anos, sendo espancado por um mano de meia idade cheio de ruga na cara. E o cara todo machão vai perguntando quem diabos é ele que abriu a porta, mas finalmente achamos o cara que estamos procurando, e por isso ele pergunta se o mano Gaguinho tá bem, e o cara vem aí encoxando ele por trás falando bosta. Então ele é? E aí ele só levou um catabraço de lado e ignorou o maluco, falando que vai levar o Gago pra enfermaria. E o cara agora vem puxando a gola dele, perguntando se ele tá querendo morrer aqui. Gente... Mas aí ele começou a lembrar de todos os seus aprendizados de magia com a amiga de infância e a santa. Então, flecha divina. Misericórdia! E aí a galera do fundão ficou espantada, porque ele usou um feitiço sem encantamento. Ai, encantamento sem encantamento, esse cara é foda. E o meia-idade, pra tentar salvar sua reputação, invoca uma espada e vai pra cima. Só que o seu magão nem mesmo saiu do lugar, porque ele usou a mesma barreira da santa. Então ele só pegou o cara pela fuça perguntando se já acabou, porque agora foi só uma flecha divina no meio da fuça dele que nem voltou pra contar a história. E aí já fica a questão, o cara já tinha essa cara acabada ou ganhou agora? Na verdade tá parecendo que ele botou um tanto de botox na fuça e meio que deu errado o negócio. E o seu magão vai e joga uma poção de cura nele e chama o Gago para ir até a enfermaria. Mas acabou que esse não é o caminho da enfermaria, então ele já pergunta se foi o pai dele que mandou ele vir até aqui. E não foi, ele na verdade veio pedir um favor, que era pra ele fazer uma certa pílula. Só que o Gago tentou falar que não sei fazer essas coisas não, hein? E o seu magão só tira uma poção do bolso falando que era ele que vendeu isso no mercado negro. Aí ele já entrou no cagaço, porque não tem como descobrir isso, mas mesmo assim ele descobriu, porque o mercado negro é um sistema que esconde completamente a identidade do usuário. Então ele pergunta de novo se foi ele que fez isso. Eu não sei de nada do que você tá falando não. Mas aí não precisa nem metaforar pra ver que ele tá mentindo. E o seu magão já joga as manhas falando que sabe o porquê que ele quer esconder isso. Que se o pai dele descobrir é Cortem as cabeças! E ele fala que na verdade precisa de um ótimo alquimista. Então ele finalmente aceitou ouvir o que ele tem a dizer. E assim fomos até o quarto laboratório. E ele já mandou essa ideia de que quer fazer uma pílula que aumente a mana permanentemente. E o cara já até assustou perguntando se isso realmente é possível. Mas no lado racional, quando ele começou a falar de ingrediente, as coisas começaram a mudar. E ele já foi falando que precisa ser ele a fazer a pílula, já que com a receita qualquer um alquimista ia conseguir fazer, menos ele. Só que no caso a gente iria investir no Gago, que se tornará um dos maiores alquimistas do mundo. E assim finalmente conseguimos convencer ele a fazer o elixir. Uhul! E o Gago já ficou todo sentido com as palavras do magão, porque ele perdeu a mãe cedo e de jeito nenhum conseguia a aprovação do seu pai, que era um guerreiro rank S. E por isso agora ele confia no seu magão. Só que um tempinho depois o treinamento tem que continuar, né? E já estamos desviando e batalhando junto com a santa. E ela, como sempre, tá impressionada, porque ele já tá conseguindo rachar o seu escudo. Mas não para por aí, porque os dois agora vão com tudo. Pena que o guardinha parou eles no meio, porque senão a sala de treinamento já era. Mas comparado com o início, o protagonista já tá forte pra caralho. E ele também tá aprendendo teoria da magia com a amiga de infância. Inteligentíssima. E agora o nosso próximo destino vai ser entrar em uma nova Dungeon Rank E pra testar os novos poderes na bunda de monstro. Mas pena que de Dungeon Rank E não tem nada disso, porque quando ele entra ele vai pra outro canto. Um dia depois, chegamos na Academia Milais pra ver o Gago. E o cara já tá com os olhos de quem não dorme faz um bom tempo.
Mas o importante é que ele finalmente conseguiu fazer a pílula de aprimoramento de mana, e ele já logo lançou pra dentro. Sua magia aumentou em 15 pontos. Tá funcionando. E de qualquer jeito ele foi a escolha perfeita pra nos ajudar nessa. Então já pode dormir aí, meu filho, porque agora todos os ingredientes para enfrentar o boss estão prontos, faltando 9 dias, 22 horas e 47 minutos. Parece que vamos ter um convidado muito importante vindo hoje, Gran. Opa, Slash aqui de novo para a parte 2 do seu magão, aquele que voltou no tempo e se tornará o mais poderoso para sua vingança. E no último vídeo conseguimos finalmente a pílula de aprimoramento com Gago. E agora todos os ingredientes para enfrentar o boss estão prontos, faltando 9 dias, 22 horas e 47 minutos. E assim ele estava na porta da dungeon depois de pegar uns itens na Guilda da Santa, o anel, o colar e o brinco da Valkyria. E com esses 3 itens da Valkyria em provação, ele conseguiu a habilidade passiva de roubo de mana. E desse jeito ele só mandou o guardinha abrir o portal porque finalmente é hora de começar. E entrando lá dentro já foi aquela mudança de sistema, e a localização agora é a Terra da Morte, Helheim. Então ele chegou lá naquele mesmo lugar que veio no começo, onde ele conheceu a Hel. E agora, diferente de antes, ele tá sentindo essa mana aterrorizante em volta. E provavelmente se ele derrotar aquele boss, ele poderá se encontrar com ela de novo, porque ele ainda tem muitas coisas para perguntar sobre o sistema Nornir, Loki e os deuses. Só que nessa hora que ele enfrentava os bichos, ele começou a lembrar do que a Santa falou, porque ela disse sobre o estilo de combate mago de batalha, que usa tanto magia como os ataques físicos. E até agora ninguém conseguiu se especializar nisso, já que ele não é tão poderoso como magos de longo alcance ou guerreiros de curto alcance. É uma posição estranha que não se especializa em nada, mas se for o seu magão, a história é outra, porque a capacidade dele vai muito além. E desse jeito todos os bichos foram derrotados, enquanto lá de fora o guardinha sentiu que tinha alguém aqui. Então ele já invocou a sua espada para ver quem é, mas na verdade é só uma mulher que veio de carro. E essa é a Yeonjo, e pelo que parece ela estudou na escola de graduação junto com o guardinha. Só que depois disso eles nunca mais se falaram, porque ela foi para uma guilda diferente. E ela na verdade veio aqui a trabalho, e já vai perguntando se ele agora tá gerenciando dungeons. E ela também tá curiosa, porque tem um rumor circulando aí que a mestra da guilda tá doente. E o guardinha com a cara fechada já fala que é claro que isso é só um rumor, e pergunta aonde ela ouviu uma besteira dessas. E segundo ela, tem muita gente de olhos e ouvidos abertos por aí. Ou seja, por terem muito dinheiro, podem ter contratado espiões. E por isso o guardinha agradece por contar isso, e graças a ela, agora ele tem mais um trabalho para fazer assim que voltar. Só que ainda não acabou, porque ela ainda tem mais uma coisa que tá muito curiosa. E pergunta se ele por acaso conhece esse garoto, porque ele esteve se encontrando com a mestra da guilda frequentemente. E ela queria saber o motivo disso, mas isso não é algo que alguém de fora precise saber. E desse jeito ela vai indo falando que sabia que ele não ia contar nada. Ela só veio aqui pra pelo menos fingir que tá fazendo seu trabalho pra receber o salário. Daí ela foi embora, enquanto lá dentro o seu magão já varreu os monstros. E agora o chefe da dungeon, o Sombra da Noite, apareceu. Só que dessa vez não vai ser como antes, porque vamos pegar este boss na porrada. Então ele veio de frente e o seu magão desviou pra cima atacando magia. E não foi o bastante, porque ele veio de novo, mas agora ele começou a ver atentamente todos os movimentos. E foi um passo pra esquerda, 2 pra direita, inclina a cabeça e mais um passo largo pra direita. E desse jeito o boss deve estar bravinho, porque ele desviou de tudo. E agora foi ativando a habilidade corrente elétrica pra cima. E aí foi um ataquezão cercando ele por todos os lados. Mas só isso ainda não é o suficiente de novo. Então ele mandou a corrente elétrica azul que perfurou o corpo do boss. E agora só vem um aviso, porque o monstro-chefe entrou em modo Berserker. E a sua força aumentou em 1,5 vezes. E nessa hora o seu magão acabou sendo afetado por algum estigma. E nas telas falavam que se isso não for removido em 10 minutos, o usuário irá sofrer a penalidade de morte instantânea. E vendo isso, ele já tentou usar a derivação universal, mas nada disso, porque o estigma da morte não permite. Então ele tentou de novo, mas deu na mesma coisa.
enquanto o tempo lá em cima já estava girando, faltava 9 minutos e 28 segundos. E como ele não conseguiu tirar isso, a única opção é derrotar esse monstro logo. Só que o que acontece é que o vagabundo do monstro saiu correndo, provocando o seu magão, porque já faltava 8 minutos e 30 segundos. Então ele decide usar uma habilidade aérea que não tem como desviar. Mas o bichão não deixou não, ele usou um ataquezão de presença que penetrou a resistência do seu magão. E agora ele adquiriu o debuff de medo. E vendo isso, o boss já chegou dando um chocão que fez ele voar para trás, enquanto o debuff de medo saiu. E nesse ponto, já sem saber o que fazer, faltava 7 minutos. Até que ele lembra que acertou um golpe no olho dele antes, então a sua linha de visão deve estar mais estreita. E por isso ele ativou a habilidade Impulso de Vento, porque o primeiro passo seria deixar ele cego. E com todo aquele vento passando, o monstro estava preparado para atacar. Mas o seu magão não tinha ido para cima, porque agora ele está usando a bomba de flash, e criou um vulto de luz em todo lugar. Então agora sim, ele partiu com tudo para cima. Mas o bicho era persistente, ele ainda tinha energia para ir junto. Só que é tarde demais para isso, porque ele foi usando o Julgamento da Luz, enquanto o tempo restante foi caindo de 3 minutos, 2 minutos, 59 segundos, até que faltando 3 segundos para terminar, ele finalmente derrotou o chefe Sombra da Noite e ganhou o título Aquele que Superou o Primeiro Teste. Enquanto a Hel ria lá em cima, porque sempre tem um motivo por trás das escolhas dele. E por isso ela vem chamando o seu magão para o seu templo. E depois de derrotar o Sombra da Noite, o estigma da morte desapareceu. E ele ganhou 3.000 pontos de experiência, além do núcleo do Sombra da Noite e uma armadura sombria. E assim outras telas apareceram checando as qualificações do usuário e convidando ele para o templo de Hel. E desse jeito a realidade se quebrou e ele apareceu na frente do templo, e lá de dentro já vinha um mega bicho pra cima dele, até que uma voz aparece mandando ele escoltar o convidado. Então o seu magão foi seguindo o bichão, até que lá na frente ele pergunta cadê ela? E ela veio lá de cima falando que achou que ele não passaria no teste, e também dá os parabéns por ele ser a criança destinada a ser o adversário. E ele já vai perguntando pra que tudo isso serve e por que ele recebeu o sistema Nornir. E na verdade isso tudo foi para transformá-lo no adversário, porque ele já nasceu com esse destino, o grande e poderoso adversário dos Aesir's, aquele que vai matar o grande deus Odin. E isso é o que o Loki e ela quer que ele faça. Mas mesmo assim ele ainda não tá entendendo nada, só que ele não precisa entender nada disso. E ele deve estar chateado porque o motivo dele não entender é porque ele está sendo usado como um peão pelos deuses. E por último ela fala pra ele não esquecer disso, porque essa não é só a história dos deuses que são contra o Aesir, e sim porque o mundo está chegando ao seu fim, já que o deus Odin deseja governar tudo e todos. E por isso eles precisam do poder do seu magão, o grande adversário das profecias, para parar isso. Enquanto ele queria falar alguma coisa, ela só fala pra ele ficar forte que ela estará esperando ansiosamente pelo seu próximo encontro. E na mesma hora que ela mandou o magão embora, ela fala que não lembra de ter chamado uma certa pessoa. Mas voltando no seu magão, ele acabou parando em um outro lugar, com uma tela falando que ele recebeu a habilidade passiva Bênção de Hel. Enquanto lá no templo, a pessoa que apareceu veio pedindo perdão pela falta de modos, porque ele não conseguiu se segurar depois de saber que o adversário vinha aqui. E também pergunta o que a Hel achou dele, só que ainda é muito cedo para tirar alguma conclusão, porque o adversário acabou de dar o seu primeiro passo, além de que o seu crescimento é melhor do que ela esperava. E aproveita também para perguntar se ele não tem alguma coisa para contar, já que ele é o deus Mimir, aquele que na mitologia foi decapitado durante a guerra dos Aesir e Vanir. E ela já pergunta de novo, porque ela percebeu que a lei da causalidade do adversário foi claramente distorcida, enquanto ele tá ali falando que realmente não queria enganar ela. Mas segundo ela, não é só isso, porque o olho esquerdo do adversário é aquele que Odin usou como sacrifício para entrar no Poço da Sabedoria. Então ela perguntou o que ele e Loki estão planejando, e ele já pede perdão porque queria falar isso, mas ainda é cedo demais, já que esse é o destino.
ano. E como é isso, ela fala que mesmo esperando não vai ficar parada, porque de acordo com a profecia, ainda tem muitas coisas difíceis à espera do seu magão, e por isso ele precisa de um guia que o coloque no lugar certo. E assim, faltando 7 dias para entrar na Academia Milais, a mulher tá andando ele andar logo para terminar de comprar os itens que ele precisa. Mas na verdade ele ainda tá meio voado das ideias, porque mesmo tendo passado por muita coisa, a única coisa que ele ganhou foi mais e mais perguntas, além daquela habilidade passiva de bênção de Hell Rank X. E ele não tem só essa com esse tal Rank X. A habilidade é aquele que é observado pelos deuses, e o olho absoluto também é desse mesmo rank. E esse X aí seria talvez de extraordinário, algo que ele nunca viu antes na sua vida. E por isso ele quer saber o que os deuses que estão contra o Aesir querem para dar uma habilidade como essas. Enquanto ele tá assustado é com o preço dessa espada de mana, que a mulher tá comprando porque custa 300 milhões de won. E segundo ela, a qualidade dos itens da academia não são lá grande coisa, e por isso é melhor levar os seus próprios itens. Então ela foi olhar o próximo item na lista imensa de que eles vão comprar, até que ele lembra de quando ele conheceu ela umas horas atrás. Ela veio se apresentando como a JR1, que foi mandada pela mestre da guilda para dar um presente a ele. E nisso ele pensou que seria só algumas coisas, poção, não que fosse esse monte de coisa. Até que agora ela tá querendo comprar uma armadura, mas ele fala que já tem uma, aquela mesma que ele pegou quando matou o Sombra da Noite. E mesmo ela estando mais fraca com a morte de seu dono, ainda é muito forte, dando ao usuário a habilidade ativa de furtividade. E ouvindo isso da furtividade, ela pergunta se ele precisa de um artefato que dê furtividade. Mas ele apenas estava pensando alto, e pergunta se as pessoas aprendem essa habilidade. E na verdade, o único raider que tem essa habilidade neste país é o irmão dela, o gerente Park Sung-jae, ou mais conhecido como Guardinha da Santa. Aí o seu magão fica até em choque, porque eles não se parecem nada. Só que nessa hora, ele começou a sentir alguma coisa ressoando no seu olho, e essa luz que estava aparecendo parecia a mesma do Portão dos Tesouros. E vendo isso, ele foi andando para frente, enquanto na tela falava que o olho absoluto penetrou nas falsas ilusões, mostrando a verdade absoluta. E assim a habilidade de detecção foi adquirida. E ela é outra daquelas habilidades Rank X, que te ajuda a avaliar itens não avaliados, além de anular habilidades furtivas e tipo fantasmas do oponente. Então o sistema do nada já começou a usar essa habilidade. Mas aí corta e tamo em outro lugar, porque o carinha tava sendo destruído no duelo pelo mano de cabelo branco. E desse jeito, o vencedor da batalha foi o An Hoyeon, enquanto todo mundo pensava que ele era um monstro de força. E esse é um dos motivos que falam que ele será um Rank S no futuro. Então ele só foi indo embora com seu pai falando para ele se preparar para a próxima atividade planejada. Mas na verdade, ele odeia tudo isso. É uma vida cansativa onde a sua opinião não importa em nada. Até que lá no seu magão ele achou um item chamado Milsilden, o ramo de bisco que acabou com a vida do filho de Odin. E ele é do tipo de crescimento que cresce junto com o usuário e possui uma quantidade imensurável de magia. Então tá, o seu magão ali atrás achando que é mais uma brincadeira do sistema, enquanto o nosso mano de cabelo branco passava por ele. E ele também estava na mesma onda do seu magão de comprar itens com o seu pai. E não adianta nem ele reclamar que tá gastando muito e tem um tratamento da mãe, mas o pai só manda ele ficar quieto, já que quando ele era pequeno ele teve o seu despertar. Sua mãe sorriu pra ele com carinho, enquanto ele sonhava em ser um raider. E naquele momento sua família estava passando um momento difícil, e ele foi o raio de esperança deles, mas aos olhos de seu pai, ele não era nada mais do que uma ferramenta, e agora ele é como uma máquina que obedece os comandos de seu pai. Só que nessa hora tudo começou a tremer porque teve uma quebra de dungeons perto do shopping, e monstros começaram a aparecer por todo lado, e os caçadores da associação ainda estão chegando até aqui. Daí o pai fala pra ele apenas ficar quieto, porque ele é um gênio que irá controlar a Coreia, e
por isso não era para ele se machucar aqui. Mas na mente dele, enquanto os caçadores não chegam, aqueles monstros vão atacar os civis. E assim ele saiu correndo, porque quer ser o seu eu, aquele mesmo que ele queria mostrar à sua mãe quando era criança. E lá na frente ele se deparou com um bando de goblins, só que o seu corpo não se mexia. Ele ficou paralisado vendo aquela cena, até que os goblins vieram para cima e o seu magão chegou salvando o dia, perguntando se ele era o tal do Arroeon. E voltando uns minutos atrás, ele comprou aquela pedra com o seu próprio dinheiro, enquanto a irmã do guardinha chegou correndo perguntando o que tá rolando. Mas foi nessa hora que teve a quebra da dungeon, então ele partiu correndo, pulou a janela e deu de cara com aquele bando de goblins no chão. E por isso ele só foi serrando aquela galera com magia, até que ele acabou salvando o de cabelo branco que não conseguia se mexer. E ele estava surpreso por encontrar o gênio infeliz aqui. Só que agora tanto faz, porque ele precisa da ajuda dele. Mas nessa hora veio um goblin por trás que só tomou uma serrada de magia, enquanto ele falava que precisa de ajuda para não deixar os monstros chegarem até as pessoas. E por isso era para ele levantar e pegar a sua arma. Enquanto isso, o de cabelo branco estava achando que isso sim é ser um raider de verdade. É o que ele tem que fazer agora, salvar as pessoas. E como tem muitos goblins aqui, eles não podiam perder nenhum. Ele precisa atrair o máximo que conseguir. Então ele sacou a espada usando a habilidade Choro da Irritação. E nessa hora os goblins que estavam no raio de 50 metros viram ele, enquanto os ataques foram reduzidos em 30%. E essa habilidade fez com que os goblins ficassem sedentos em vir para cima deles. E o seu magão ali tá impressionado por ele conseguir usar esse tipo de habilidade no rank dele. Mas mesmo assim, o máximo que ele alcançou antes da regressão foi ser apenas um raider de rank B, e por isso que ele era chamado de o gênio infeliz. Mas dessa vez pode ser diferente, porque uma mentalidade fraca pode ser consertada, e ele tem o potencial de ser útil para o seu magão, e por isso precisamos que esse cara cresça. Daí depois de toda a porradaria, chegou um cara da sede da Associação Nacional de Raiders, perguntando se foi os dois que cuidaram disso, porque ele mesmo estava surpreso, já que são dois alunos do ensino médio, então ele não tá nem sabendo o que relatava os superiores. E o seu magão ali vem falando para dizer que a associação cuidou disso, já que ninguém acreditaria se fosse eles. Mas fazer isso seria contra a lei, só que ninguém tá vendo, né? E mesmo assim, o cara não quis essa ideia, até que o seu magão manda dar a recompensa pro gênio aqui e esconder o fato de que ele esteve por aqui, porque ele não precisa de dinheiro e muito menos chamar atenção antes de entrar na academia, e seria mais benéfico que o de cabelo branco ficasse em dívida com ele. E desse jeito o cara do governo concorda com o seu magão, que estava falando que tem os seus motivos para fazer isso, já que ele não tá afim de ser notado pelo pai dele antes de entrar na Milais, porque antes da sua regressão ele não tinha talento como raider e por isso ele não ligava. Mas agora é diferente, e ele ainda nem sabe que o seu magão mudou para o caminho de um mago, então seria melhor manter as coisas em segredo por enquanto, já que sua vingança deve ser silenciosa e discreta. E para isso ele precisa ficar realmente forte até o momento em que ele possa cortar a garganta dele fora. Daí, como o gênio não queria aceitar isso, o seu magão fala que o que ele fez foi significativo, e se ele não tivesse hesitado, alguém poderia ter morrido, então ele sim merece isso. E assim foi tudo decidido e o seu magão foi indo embora, até que o gênio pergunta o nome e o número dele, mas ele apenas fala que não precisa disso, já que eles vão se ver com frequência na Academia Milais. Aí o cara ficou de boca aberta, porque o seu magão tinha a mesma idade que ele. E desse jeito chegamos no primeiro dia da Academia Milais, e todos já estavam prestando atenção no gênio das artes marciais e na Seoina, que segundo o seu magão isso é o esperado, já que ela será uma das melhores raiders do mundo, e seria vantajoso trazer ela pro lado dele, mas agora temos mais coisas importantes para fazer. Então a cerimônia começou com o presidente da academia se apresentando, e vendo essa aparência dele, ele lembra da mesma aparência da sua amiga de infância morrendo na sua frente, e por isso ele já tá convicto que não vai deixar ela morrer dessa vez. E agora eles vão começar a cerimônia de entrada da Academia Milais, e nessa cerimônia há um evento especial preparado, um jogo onde todos os alunos antigos e novos tentam roubar
roubar o cartão de identificação um do outro em um espaço anexado. Então agora começaremos a caça aos novatos. E nessa hora um círculo mágico começou a brilhar embaixo de todo mundo e o seu magão já foi pegando na mão da Yojung para ela não cair. Daí paramos um pouquinho para ir lá na Santa. E o guarda estava falando que era hoje a cerimônia de entrada. E segundo eles, essa caça aos novatos dura 3 dias dentro do espaço anexado. E ela tinha esquecido de mandar foi um texto de boa sorte para ele. Mas o guardinha sabia que ela ia esquecer e já mandou um em nome dela. E a resposta dele... ele não falou pra gente, mas se o guardinha tá sorrindo é porque deve ser coisa boa. E voltando no seu magão, ele caiu junto com a Yojung e bem ali do lado estava ela também, a Selwina, com 92 pontos de aptidão mágica. Alguém que vai mudar a impressão que o mundo tinha sobre a classe mágica e se tornará uma famosa raider de rank S. E agora fomos até a sala de controle da Academia Milais. E lá eles estavam comentando que tem uns cadetes talentosos esse ano. E segundo outro cara ali, os cadetes que mudaram suas classes ainda não foram atualizados. Mas o presidente fala que não tem motivo para se preocupar com isso, já que os indecisos não conseguirão ficar nesse lugar, já que os cadetes comuns acabam apenas virando de trampolim para os gênios no final. E mesmo que 100 jogadores de Rank C sejam descartados no processo, ele com certeza vai treinar um raider de Rank A, já que aqueles que falham no processo são apenas os que não são dignos para tal. E o seu trabalho é pegar todas essas belas joias e oferecer a ele, e esse ele é o que ainda vamos descobrir. E essa caça aos novatos é feita em um lugar criado por magia, e neste espaço é possível fazer coisas que na realidade seria impossível, como controlar a velocidade do tempo ou remover restrições do espaço. E nesse lugar aproximadamente 5% dos cadetes são derrotados, e por isso o seu magão não pode baixar a guarda de jeito nenhum, ainda mais perto dela, a Selwina. E nessa hora uma tela aparece para todos os cadetes com o presidente explicando as regras do evento, e dentro do semiplano só é permitido usar habilidades abaixo de rank C, e toda vez que você roubar o crachá de alguém você ganha pontos, ou seja, quando um senhor pega o crachá de um novato ele leva 10.000 pontos, e quando é ao contrário o novato recebe 100.000 pontos. Então o seu magão tá pensando que se for abaixo de rank C ele não pode usar a corrente elétrica, mas tem um porém, porque ele não falou de habilidades únicas, e o que aquele cara lá quer é só se livrar dos cadetes fracos e pegar apenas os talentosos, já que ele não falou de habilidades únicas e nem sobre os limites de atributo. Então ele vem chamando a Yojung para sair daqui e encontrar um abrigo, já que eles ficarão 3 dias por aqui. E nesse lugar tem muita coisa que a gente pode usar, como armadilhas de debuff, o lago da cura e a floresta do pesadelo. Mas a Yojung tá ali perguntando se não seria melhor levar aquela mulher com eles. E nos pensamentos do seu magão isso seria bom, mas ela não é uma pessoa que ele possa controlar. Embora tudo que ele saiba dela venha de notícias, no tempo antes da regressão teve um incidente em que ela perdeu o controle por raiva e atacou várias pessoas. E desse jeito a Yojung foi lá chamar ela para fazer parte do grupo. Mas segundo ela, eles vão ter que esperar para decidir isso depois, porque acabou de chegar 2 senhores para pegar eles. Só que essa podaria, quer dizer, espancamento, vamos deixar para a próxima parte. E se vocês querem ela, vão deixando muito like aí embaixo e se inscrevam aqui no canal. E comenta o seu magão aí embaixo para eu ver se vocês estão vendo isso até o final. Mas é isso, a segunda parte do grande Seu Magão vai ficando por aqui.